E hoje é dia da gente falar de um subgênero do cinema que, muita gente não gosta, principalmente os críticos, porque são filmes de comédia mais pastelona. Mas tem uma galera aí que gosta de vários desses filmes, justamente por ter aquele carinho nostálgico. Eu mesmo gosto de alguns deles, porque marcaram muito a minha infância, adolescência, e hoje a gente vai relembrar 7 de alguns dos melhores besta-heróis do cinema. My studies? If you ever had a chance with Nadia, this is it. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. E eu costumo indicar várias produções nacionais aqui no canal, e hoje eu quero também indicar uma, mas na verdade é um projeto que está precisando de ajuda para ser realizado, que é um curta-metragem intitulado A Donzela da Torre. Esse curta-metragem me chamou bastante atenção porque tem uma premissa bem interessante, é um filme que mistura elementos aí, thriller, suspense, e ele conta a história de uma jornalista de 60 e poucos anos que viveu na época do regime militar e hoje em dia ela sofre de Alzheimer. Mas o que acontece? Com a doença, ela não consegue mais saber o que é real ou não é. Ela tem uns lapsos de memória, como se ela ainda tivesse vivendo no regime militar. Então, é uma premissa bem interessante. Vale destacar que esse filme está sendo realizado por uma equipe completa só de mulheres também. Tá aí uma coisa que a gente não costuma ver. Tem tudo para ser um baita curta-metragem. Se você quiser saber mais sobre a história, mais detalhes da produção, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vai lá, saiba mais desse projeto e ajude se você puder. Então vamos lá, vamos falar desses besta-heróis. Como eu disse, né, eu até concordo com uma galera que não gosta nem a pau desse tipo de filme. Por quê? Porque a maioria deles realmente são filmes muito bobos. De um bom tempo para cá as pessoas, né, os produtores não conseguem fazer filmes desse gênero realmente marcantes, mas são filmes que na época ali que eu tinha, sei lá, a partir dos meus 12, 13 anos, muitos deles me marcaram bastante. E a gente vai começar com um filme de 2001, que você muito provavelmente conhece essa franquia, que eu tô falando de Todo Mundo em Pânico. Eu gosto muito do primeiro filme, mas o 2 para mim é o melhor. Eu vou falar do segundo, que tem aí no elenco nomes como a Anna Faris, o Marlon Wayans e os personagens principais, um grupo de jovens, vai para uma mansão mal assombrada. E aí já, né, o cenário perfeito para eles trazerem vários aspectos aí de filmes clássicos do terror. Afinal, a franquia ela se baseia nisso, né, em fazer algumas homenagens, entre aspas, a filmes de terror e fazendo ali umas chacotinhas, é claro. E aí eles pegam filmes como O Exorcista, Poltergeist, Hannibal. É um filme de piadas escrachadas, de momentos assim absurdos. Muitas das situações, né, elas trazem cenas icônicas desses filmes clássicos e transformam numa coisa que você não espera. E para quem tem ali, né, quem era adolescente na época que esse filme foi lançado, com certeza achou graça. Pode até não ser o humor mais inteligente da face da Terra, mas é um humor despretensioso e que marcou bastante aí naquela época. O segundo filme é um besterol que muita gente deve lembrar. Tô falando de Eurotrip, que aqui no Brasil ganhou um subtítulo maravilhoso de Passaporte para a Confusão. Olha só, é um filme de 2004, outro filme que me marcou bastante ali na minha época de adolescência. Passou várias vezes aí na Globo, na televisão. E o filme ele segue a história de um jovem que ele tem uma amizade com uma pessoa que mora em Berlim. Até então ele achava que essa pessoa era um homem, e depois de um mal entendido, né, ele descobre que na verdade era uma moça. Eles acabam brigando e tal, o cara não consegue mais se corresponder com ela e decide ir para a Europa falar, pedir desculpa, se retratar pessoalmente. É claro que o cara tem até ficou com um certo interesse na pessoa, e acompanham ele, o melhor amigo dele e um casal de gêmeos que também é amigo desse cara. E aí a gente tem, né, só a premissa, porque muitas outras coisas acontecem no decorrer dessa viagem, várias cenas aí
bem marcantes, lembrando que esse filme também tem no elenco participações como do próprio Matt Damon. Esse Eurotrip aqui é num estilo bem road movie, também com situações e piadas bem escrachadas, e que é um filme, mais uma vez, que não se leva muito a sério e é bastante divertido. Acho que se você ainda não conferiu e gosta desse tipo de comédia pastelona, vale a pena a tentativa. We're going to Germany. E o número 3 é um dos meus filmes favoritos dessa lista de hoje. Eu tô falando de Superbad, é hoje, de 2007. Um filme que eu já falei algumas outras vezes aqui no canal, não é à toa que é um dos meus filmes de comédia favoritos aí dos últimos 15, 20 anos pelo menos. Nesse filme a gente tem no elenco muito nome que depois estourou bastante, como o Jonah Hill, a Emma Stone, o Michael Cera, o Seth Rogen, e a história segue adolescentes com os hormônios à flor da pele, né, que estão se preparando ali para uma festa de formatura e precisam sair para comprar bebida. A gente tem ali os personagens icônicos como o McLovin, a gente tem esses adolescentes se envolvendo com a polícia, com briga, enfim, é uma confusão atrás da outra, vários momentos inesquecíveis. É um filme que, na minha opinião, ele não só tem piadas escrachadas e pastelonas, mas ele também tem algumas sacadas bem geniais aí dentro desse universo. Não é à toa que é um filme que foi lançado há 11 anos atrás e ainda assim se mantém atual, ainda assim conseguiu se reinventar naquela época. Então, sem sombra de dúvidas, é um filme indispensável aí para esses besteróis. McLovin doesn't even have a first name, it just says McLovin. E o número 4 também é um clássico desse gênero. Eu tô falando de Cara, Cadê Meu Carro, do ano de 2000, um dos primeiros filmes do Ashton Kutcher. Também a gente tem no elenco o Sean William Scott, que fez o Stifler de American Pie, a atriz Jennifer Garner. A história, inclusive, influenciou alguns outros filmes bem conhecidos de comédia depois. Afinal, segue dois amigos jovens que, depois de uma noite de festa, de bebedeira e tal, eles não conseguem se lembrar de muita coisa da noite anterior, inclusive perderam o carro de um deles, né? Eles precisam encontrar esse carro, inclusive está no título do filme isso. E muitas outras coisas aconteceram nessa noite, eles fizeram inimizade com uma galera também. Isso lembra muito, inclusive, Se Beber Não Case, né? Que os caras ficam loucões e não lembram o que aconteceu na noite passada. E esses dois personagens precisam refazer todos os seus passos da noite anterior. E aí eles vão descobrindo o que aconteceu aos poucos. Inclusive é um filme que mistura não só temas realistas, como também uns lances até meio sobrenaturais aí. Um filme bastante divertido, dessa maneira também, mais uma vez, bastante escrachada. E se você ainda não viu, fica aí a dica. E o número 5 é Chover no Molhado. É um filme que muita gente gosta, eu também já vi várias vezes. Tenho um carinho especial por esse filme, que é As Branquelas, de 2004. Eu sei que não é um filme de piadas inteligentes, de situações complexas. Mais uma vez, a gente tem aquelas coisas até meio superficiais, mas muitas vezes é tão bobo e é tão absurdo que a gente acaba se divertindo. Claro que eu assisti o filme pela primeira vez há 12, 13 anos atrás, pelo menos, né? Ali a cabeça é diferente, mas até hoje eu considero um filme bem divertido de se assistir, um filme protagonizado pelos irmãos Wayans, e aqui eles têm que se disfarçar de duas irmãs socialites completamente diferentes deles, né? Então o disfarce deles por si só já é uma coisa bem bizarra e engraçada. E as situações que eles precisam passar nessa investigação, que vai se tornando, à medida que o enredo vai passando, mais sérias, então as situações vão se tornando absurdas. Nesse filme também a gente tem o Terry Crews, num dos papéis que mais marcou a sua carreira, né? E inclusive ele se envolve lá com um dos irmãos e tal. As cenas com ele, inclusive, são algumas das melhores cenas desse filme. É um daqueles tipos de filme que a gente sabe que é, entre aspas, ruim, mas que eu gosto bastante. Inclusive, recentemente anunciaram que pode acontecer sim As Branquelas 2. Inclusive, a história pode se passar aqui no Brasil, assim como as filmagens também. Vamos esperar, mas o primeiro filme ainda permanece nos nossos corações. Let's kick it old school.
E o penúltimo da nossa lista de hoje é um dos maiores ícones dos besteróis americanos. Eu tô falando de American Pie, o primeiro de 1999. Esse filme teve várias outras continuações, se eu não me engano, umas 5 ou 6 pelo menos. Eu não assisti nem as últimas, mas eu gosto bastante dessa primeira, que também marcou bastante aí a minha infância e adolescência. E a gente segue 4 amigos que estão prestes a se formar, eles ainda são virgens e eles fazem uma promessa ali, um com o outro, que antes do baile rolar, essa situação vai acabar, vai diferenciar. Então eles têm um prazo ali bem curto para correr atrás desse prejuízo, né, e tentar ali se darem bem nesse sentido. Então, mais um filme que trata aí dessa questão dos adolescentes com os hormônios, né, ali ó, sapecando e correndo atrás da mulherada e tal. Outro filme que tem várias situações ali peculiares, absurdas, mas que acaba tirando a nossa gargalhada. Tem o personagem do Stifler, que se eu não me engano é o mais marcante aí dessa franquia, que também tem momentos bem hilários em relação a ele. Então é mais um filme que faz bastante jus às besteiradas aí desse subgênero e que com certeza fica na memória de muita gente até hoje. You know, guys, maybe I'm just not good with girls, period. E o último da nossa lista de hoje, mas não menos importante, também é um dos meus filmes de comédia favoritos aí dos últimos 15, 20 anos. Eu tô falando de O Virgem de 40 Anos, filmaço também, um dos que projetaram aí o Steve Carell. A gente também tem no elenco nomes como Seth Rogen, Paul Rudd, e é um filme que o título já diz muito da história, né? Um cara ali pacatão, nerd, de 40 anos que ainda é virgem. Os amigos dele decidem ajudar esse cara a sair dessa situação que para eles é desesperadora, e o cara tá ali, né? Tá ali na dele e tal. Eles fazem toda uma movimentação para tentar ajudar esse amigo. Um filme com performances maravilhosas, com cenas aí inesquecíveis. O Steve Carell tá sensacional nesse filme. Vide aquela, sem dar spoilers, né, mas aquela cena da depilação. Quem conhece esse filme, quem já assistiu sabe qual é essa cena que eu tô falando. Outro filme que também mescla aí muitas piadas bobas com uma sacada mais inteligente. Um filme que também se enquadra nesse gênero aqui por conta das suas piadas e por conta da sua temática também. Esse filme é dirigido pelo Judd Apatow, que também dirigiu vários outros filmes de comédia bem bons aí dos últimos tempos. Afinal, a gente não tem tido tantas assim relevantes, não é mesmo? Mas aí, se você ainda por um acaso não assistiu esse filme, é uma comédia pedida certa. Bem, então é isso, meus amigos. E você? O que vocês acham desse gênero? Você gosta de besterol ou você não gosta de nenhum deles? Acham todos uma grande besteira mesmo? Eu, mais uma vez, ressalto que muitos deles realmente não são muito bons, principalmente os produzidos aí de 10 anos pra cá. É raro a gente achar um filme desse tipo que realmente é muito bom. Esses aqui são os que eu gosto bastante. Deixa aqui os que você ainda tem na cabeça e que eu acabei não citando aqui nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para receber todas as notificações do canal e deixe o seu like, que ajuda bastante o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais!